happening to you? I chose this. But why? The world. Never forget who I am. Drácula, a história nunca contada, ou Drácula Untold, pode não ser um dos melhores filmes de vampiro de todos os tempos. Com certeza não é o melhor filme sobre o Drácula de todos os tempos, mas é um filme extremamente interessante. E esse filme tem uma cena perfeita para a gente entender uma das teorias do Jung, que é a integração da sombra. Se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu o filme, não se preocupa, eu não vou dar grandes spoilers, o que eu vou falar está bem no comecinho do filme. E se você não conhece a teoria do Jung, também não se preocupa, eu vou explicar aqui o básico para que você compreenda as duas coisas. Assim você pode ir lá e assistir o filme e ter a sua experiência tranquilamente. Na teoria do Jung, todo mundo tem uma sombra. E aí a gente não está falando da sombra, da projeção, da luz, essas coisas, esquece isso. A gente está falando da sombra da psique. Todo mundo tem um lado que esconde, um lado que não traz para a luz, né? Um lado que não quer ver, um lado que esconde, ele está ali na escuridão. E a gente tem esse lado porque a sociedade diz que determinados comportamentos, determinadas coisas que a gente pensa, que a gente diz não são corretas. Então a gente vai esconder nesse lado. Pode ser algum sentimento, pode ser às vezes, né, aquela coisa da inveja, da raiva, até mesmo um sentimento de carinho, de amor por outra pessoa. Às vezes a sociedade te diz que você não pode sentir esse tipo de coisa. Então isso vai ficando ali escondido na sua sombra e eventualmente isso é projetado em outra pessoa. Quando a gente começa muito a apontar o dedo para o outro falando assim, isso aqui está errado, isso não pode, essa pessoa age assim, age daquele jeito. Geralmente a gente está projetando essas coisas, né, que são nossas nos outros, tá? Mas o Jung diz que a gente só atinge o nosso pleno potencial quando a gente faz a integração da sombra, que é quando a gente pega todas essas coisas, que elas não são ruins, é a sociedade que disse que elas são ruins, mas elas são parte da gente. E em muitos casos, às vezes elas têm uma manifestação, no caso da raiva, por exemplo, ela tem uma manifestação exagerada em determinadas situações porque ela está ali contida, ela está presa. Mas se você permite que ela venha, se você permite que ela esteja integrada, que ela faça parte de você e você assume o controle sobre ela, ela te serve, ela pode ser um motivador. Existe aí uma entrevista no YouTube, por exemplo, do Joel J falando que ele perdeu uma competição para um cara e ele ficou com muita raiva. E isso levou ele a treinar e treinar e treinar e chegar na próxima competição e vencer. Então, ele estava com a raiva dele sob controle. Ele não foi lá e xingou o cara ou ficou frustrado, usou drogas e qualquer coisa para fugir. Ele usou a raiva dele como um direcionador, disse, eu não gosto de perder. Isso aqui me deixa com raiva. Então, eu vou vencer. E ele usou isso como uma forma integrada do ser dele para alcançar a vitória. A questão é exatamente integrar isso e estar sob controle desse lado. Porque senão você tem rompantes de raiva, vai lá, se descontrola, quebra tudo e depois fica assim, oh meu Deus, por que eu fiz isso? Desculpa, eu perdi controle, eu não estava no meu juízo normal. Não, não estava. A sombra estava no controle. Esse lado da sua psique que você tanto reprime estava no controle. E por que o Drácula, a história nunca contada, é interessante para a gente entender isso? Logo ali no começo, quando os turcos vão vir e invadir, e no caso o Vlad, ele é um humano na história, ele é um rei, ele já deixou de ser um empalador, ele agora é um cara família, pô, tá casado, tem filho, ele cuida do reino dele, ele é um cara gentil, todo mundo gosta dele. Ele percebe que ele não tem poder, ele não tem força suficiente para impedir os turcos de virem, dominarem, destruírem tudo. Então ele vai até a caverna, onde ele sabe que existe um monstro, uma caverna escura, sombria, e vai até esse monstro e pede força, pede poder. Ele fala assim, por favor, me ajude. Os turcos ameaçam destruir meu reino. Com um poder como o seu, eu os deteria. Salve meu povo. Salve minha família. E essa é uma analogia interessante porque é mais ou menos esse trabalho que a gente faz da integração. A gente vai até esse profundo, né, essa parte profunda da nossa psique e pede ajuda a esse nosso eu, a nossa parte sombria, para que ela nos ajude a conseguir
alcançar os nossos objetivos. Porque muitas vezes a gente não consegue alcançar algo exatamente porque a gente não está no nosso pleno potencial. É essa sombra que nos impede de alcançar. Porque como ela não está integrada, ela trabalha contra, é onde você se sabota, é onde você não consegue engajar em algo que por mais que você queira intelectualmente, emocionalmente, você não consegue ir lá e fazer. É porque falta aí fazer um trabalho da sombra. E quando ele entra na caverna e conversa com o vampiro que está ali, o vampiro fala: quem entra aqui fede a medo. Em você, sinto esperança. Por quê? Porque ele está fazendo isso conscientemente. Fazendo essa analogia aqui, que a pessoa que ela tem contato com a sombra não conscientemente, ela tem medo. Ela fica com medo de perder o controle, ela fica com medo de fazer besteira, ela fica com medo de ter recaídas em comportamentos aos quais ela não consegue prever o que ela vai fazer, né? Eu fico fora de mim. E quando a pessoa ela vai fazer isso conscientemente, ela tem esperança de que ela vai conseguir forças para realizar o que ela quer realizar. E então há ali o desenvolvimento da conversa no filme, onde o próprio vampiro fala: mas você é o Conde Vlad, o Empalador. E a gente sabe, no começo do filme já se fala disso, né, de que ele meio que já foi um monstro. E ele tem esse diálogo, que acho que é talvez o diálogo mais clássico do filme, onde ele fala, né, por que você quer o meu poder? E o Vlad responde: porque as pessoas não temem espadas, elas temem monstros. Às vezes o mundo não precisa de um herói, o mundo precisa de um monstro. O seu povo sabe quantos inocentes você matou? Foram centenas? Sim. Minta outra vez e rasgarei da sua barriga até o seu cérebro e me alimentarei de seus intestinos. Milhares. E quando os colocou nas estacas, o que você sentiu? Vergonha? Horror? Poder? Me responda! Nada. Não senti nada. Nenhum crime maior do que o próprio ato. Então, por que derramar sangue se não pelo prazer do feito? Porque os homens não temem espadas. Eles temem monstros. Os homens fogem deles, colocando um aldeão numa estaca. Eu poupei 10 mais. Às vezes o mundo não precisa de um herói. Às vezes precisa de um monstro. E isso significa o quê? Às vezes o mundo não precisa dessa pessoa boa, iluminada, que a sociedade diz que você tem que ser legal, você tem que ser bonzinho. Não, às vezes você tem que ser um tremendo de um filho da puta para você conseguir o que você quer. Se você for olhar os grandes campeões da história, cara, para você vencer, alguém tem que perder. Se você for olhar a mentalidade do Ayrton Senna, Michael Jordan, Kobe Bryant, Mike Tyson, aí eu tô falando de pessoas só do esporte, mas vai olhar no empreendedorismo, as pessoas que foram longe, que ganharam, que venceram, que estavam usando o pleno potencial delas, elas não eram seres de luz iluminados, eu sou só amor, não. Elas tinham uma parte delas egoísta, agressiva, em muitos casos, não agressiva de chegar lá e bater em alguém, mas agressiva, se você pegar um documentário sobre o Ayrton Senna, você vê que ele era agressivo nas corridas, ele não admitia perder. Mesma coisa o Kobe Bryant e tantos outros esportistas. Então, às vezes o mundo não precisa de um herói, o mundo precisa de um monstro, o mundo precisa desse ser que integra a sombra no potencial dele. E aí o vampiro vai dizer para ele: ok, eu te dou o meu poder, mas você não pode sucumbir à sede dele. Se você sucumbir à sede dele, aí sim você se tornará um monstro e vai destruir tudo. E é o que acontece. Mesmo você indo consciente buscar essa integração com a sombra,
se você não se manter consciente durante todo o trajeto, todo o processo, eventualmente você vai perder o controle, eventualmente você vai fazer merda e você vai colocar tudo a perder. E aí é lógico que o filme ele não é uma grande analogia à integração da sombra, ele vai fazer diversos outros trabalhos em questão de ação, de romance e outras coisas, mas essa cena em específica ela é muito boa para a gente entender esse lance da integração da sombra. Ir nesse profundo, né, do eu, nesse profundo local escuro da alma, né? A palavra psique tem esse significado, né, da alma. Ir nesse profundo lugar da alma do ser humano, e aí eu não estou falando no sentido religioso, é nesse sentido da essência, quem eu sou na minha essência, né? Não é como eu me comporto, não é como eu opero na sociedade, é quem eu sou no meu íntimo, ali no meu eu, né? O meu eu verdadeiro, o meu eu mesmo, como diz o Jung. É no eu mesmo e trazer todo o potencial para a luz, né? É integrando a sombra a quem eu sou que eu vou alcançar 100% de mim. O próprio Jung falava que ninguém se torna iluminado imaginando esferas de luz, mas sim integrando a sombra a si mesmo. Então comenta aí se você já assistiu esse filme, se você gostou, se você acha que essa cena realmente faz sentido com isso que eu falei, se você tem outros filmes que você acha que se encaixam também nessa analogia, e se você gostaria de ver aqui outras ideias, outras coisas relacionadas à psicanálise e à psicologia analítica relacionadas a filmes, músicas, videogames e animes, se inscreve aqui no canal. É isso aí, valeu, até a próxima, tchau!